de setembro de 2020. Coloquem aí essa data no caderno. E o tema da nossa aula, tá joia? O tema da nossa aula, então, é Revolução Inglesa. Tá? Então, anotem aí. Só que, dentro desse contexto de Revolução Inglesa, nós não vamos entender a Revolução Inglesa apenas como um elemento, apenas como algo que aconteceu aleatoriamente, tá? Nós vamos fazer aqui hoje uma retrospectiva histórica. Nós faremos aqui hoje uma compreensão de como essa Revolução Inglesa ela se desenvolveu. Para isso, agora eu peço para que vocês deem uma olhada aí no bate-papo, que eu estou acabando de postar alguns elementos aqui. E esses elementos eu gostaria que vocês fizessem a anotação deles aí no caderno. Então, quando nós falamos, pessoal, de Revolução Inglesa, nós falamos de algumas revoluções que aconteceram aí dentro da Inglaterra, tá? Dentro desse contexto britânico aí, tá? E essa Revolução Inglesa, ela foi composta por quais revoluções? Então, pela Revolução Puritana, pela República Oliver Cromwell, pela restauração da dinastia Stuart e depois pela Revolução Gloriosa, certo? Então, são essas etapas aí que nós vamos compreender hoje ao longo da nossa aula, beleza? Então, se vocês forem tendo algum tipo de dúvida, se vocês tiverem algum tipo de questionamento também, por favor, podem colocar aí no bate-papo, que o professor vai dando uma olhada e, ao mesmo tempo, eu vou tentando esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender quando nós falamos, então, de Revolução Inglesa é que a Revolução Inglesa ela foi um processo de transição histórica. Então, essa é a primeira compreensão. Esse é o primeiro fator. Eu fiz aqui um organograma para ir tentando organizar as nossas ideias, e aí vocês podem ir fazendo interrupções aí para que eu volte em alguns pontos, para que eu reafirme alguns outros aspectos. Então, quando a gente fala de transição, pessoal, nós estamos falando de um mundo europeu, né? Que mundo europeu é esse? Nós estamos falando de um mundo europeu que era conduzido por um regime. Que regime era esse? Que era a monarquia, né? Então, você tinha aí as monarquias absolutistas, e essas monarquias absolutistas, elas eram transitórias a partir das suas dinastias, né? Ou seja, a partir das suas linhagens, a partir da sua família, né? Então você tinha a sua linhagem real e essas pessoas que tinham direito a essa dinastia, elas eram então sucessoras ao trono, tá? Isso é muito importante da gente relembrar também. Bom, a Inglaterra, quando a gente fala aí da Revolução Inglesa, nós vamos compreender a Inglaterra com as dinastias. A primeira dinastia que nós vamos compreender é a dinastia Tudor, tá? Tudor. Essa dinastia Tudor, ela vai de 1485 até 1603, tá? Vou colocar aqui para vocês também no bate-papo. Ok. A dinastia Tudor, então, ela vai ficar no comando da Inglaterra nesse período histórico que o professor colocou aí, de 1485 a 1603, tá? O representante principal dessa dinastia, pessoal, é o rei Henrique VIII, tá? Vamos lembrar quem foi esse rei Henrique VIII. Lembra aquele rei lá que criou a religião anglicana, que faz essa separação, né? Ele vai desmembrar aí da Igreja Católica. Então, o representante principal aí dessa dinastia Tudor, nós temos o rei Henrique VIII, tá? E também nós tivemos uma segunda representante muito importante aqui, que é a sua filha Elizabeth I. Então, vocês poderiam marcar duas referências principais dentro da dinastia Tudor. O rei Henrique VIII, que fundou o anglicanismo, e também a sua filha Elizabeth I, tá? Ela era chamada de Elizabeth a Virgem. Por quê? Porque ela não teve filhos, tá? Então ela não deixou uma linhagem. Então, quando vocês ouvirem falar em Elizabeth a Virgem, vocês estão falando de Elizabeth I e filha de Henrique VIII também.
Com Elizabeth I, pessoal, ela vai conseguir fortalecer muito a questão do mercantilismo, tá? Também nesse período onde ela governou, ela vai fazer o fortalecimento da marinha inglesa, ela vai estimular também ações de pirataria, ela vai consolidar o poder real juntamente ao parlamento. Então, ela vai criar um parlamento para que, então, ela pudesse ser apoiada, para que o seu governo aí pudesse ser fortalecido. Qual era a função desse parlamento durante esse período em que Elizabeth I comandou aí a Inglaterra? Ela queria garantir, né, entre aspas, garantir a participação das camadas, né, populares, dos grupos emergentes na política. É claro, ela também queria mostrar para o povo que ela os ouvia, porque a monarquia já estava caindo em descrédito, né? A gente precisa compreender que os monarcas eles estavam sofrendo aí influências dos ideais iluministas que estavam surgindo e se espalhando por toda a Europa. Então, os ideais, né, da Revolução Francesa, principalmente liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. E isso impunha muitas vezes contra algumas monarquias, que não permitiam com que a sociedade tivesse liberdade, muito menos igualdade e, pior ainda, fraternidade. Tá? Então, Elizabeth I vai criar esse parlamento onde ali existiam representatividades dentro desse parlamento. Outro ponto que ela vai também querer trazer para perto dela são aquelas camadas que exerciam atividade econômica, né, produtivas, distinta daquela aristocracia, daqueles aristocratas rurais, né, que eram aqueles que detinham um número maior de poder aquisitivo. Existia uma classe ali que não era tão poderosa economicamente, mas que tinha os seus recursos dentro da Inglaterra. Então, o que ela faz? Ela coloca esses dentro do parlamento, porque ela quer aliados, ela precisa de pessoas também para, então, fortalecer o seu poder. Aqui nós estamos falando aí da dinastia Tudor, tá, pessoal? Dessa linhagem aí do rei Henrique VIII. Bom, Elizabeth I, ela não vai deixar herdeiros. O professor já disse isso para vocês. Vocês precisam ter isso na mente durante essa nossa aula. Elizabeth I não deixa herdeiros, por isso ela é chamada de Elizabeth a Virgem. De 1603 até 1625, repetindo essa data, de 1603 até 1625, quem vai subir ao trono inglês é o Jaime, né? E se nós formos abrasileirar aqui, né, você vai colocar Jaime, né? Mas o certo seria Jaime. Ele era rei da Escócia e ele era parente de Elizabeth I. Então, olha só, como Elizabeth I, ela não deixou linhagem, ela não deixou aí herdeiros, quem assume o trono inglês de 1603 a 1625 é um seu parente distante, né? Então, o rei Jaime da Escócia. Vai iniciar aqui, então, a partir desse período de 1603, outra dinastia, tá? Nós saímos, então, da dinastia Tudor e nós vamos, então, para a dinastia Stuart, tá? Vou colocar aqui para vocês também. De 1603 a 1625. Então, a dinastia Stuart, ela vai se iniciar aí, então, com o rei, escreve Jaime mesmo, tá, pessoal? Mas a pronúncia aí, Jaime. Ele era escocês. Então, vamos lá. Nós vamos compreender aqui esse reinado, né? Nós vamos ter Jaime I, né? E depois nós vamos ter aí Carlos I, nessa sucessão. O rei Jaime I, o Jaime I, ele era anglicano, né? E então ele fazia aí perseguições religiosas a outros que professassem fé diferente à sua, tá? Sucedendo a ele, depois de Jaime I, nós tivemos aí o Carlos I, eles vão fazer o quê? Eles vão fechar o parlamento na Inglaterra. Lembra que Elizabeth tinha aberto o parlamento para a participação das camadas populares? E havia uma representatividade do povo? Com eles, não. Eles fecham o parlamento na Inglaterra, tá? E aí, o que aconteceu?
Esse parlamento, né, na Inglaterra, ele era dividido em duas partes. Que partes eram essas? A primeira parte que esse parlamento ele era dividido era a Câmara dos Lordes, tá? Então, olha lá. Câmara dos Lordes. O que era a Câmara dos Lordes? Eram os cavaleiros, eram os nobres ingleses e anglicanos, tá, pessoal? Ou seja, protestantes. Essa era a primeira divisão desse parlamento, Câmara dos Lordes, composta por cavaleiros, nobres ingleses e anglicanos. Aqui você está falando do povo poderoso, do povo que tem capital, né? E a segunda parte desse parlamento era composto por quem, né? Era formada principalmente pela burguesia. Quem era a burguesia? Eles tinham recurso, mas eles não tinham título de nobreza, eles não tinham maior influência dentro da sociedade. Eles também eram chamadas de cabeças redondas, devido ao corte de cabelo que eles faziam. Lembrando que a nobreza, homens e mulheres nobres, usavam aquelas perucas altas, né? Que era o símbolo de imponência. O nobre tinha que ter um destaque, né? E eles não, eles faziam uns cortes mais arredondados, né? Tal como hoje nós usamos. Então, eles eram chamados também de cabeças redondas. Essa parte, esse grupo da Câmara dos Comuns, eles tinham um líder, pessoal. Quem era esse líder? Oliver Cromwell, tá? Então, ali eu até citei para vocês o nome dele no bate-papo, tá? Gravem esse nome, Oliver Cromwell. Então, olha só. Vamos fazer a nossa retrospectiva. Nós iniciamos falando da Inglaterra com a dinastia Tudor, depois nós iniciamos falando aí da iniciação da dinastia Stuart. Nós falamos que a dinastia Stuart, ela vem e fecha o parlamento, que foi criado pela dinastia Tudor com Elizabeth I. Esse parlamento, ele era dividido entre Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, tá? Câmara dos Lordes, o próprio nome já diz, eram os lordes, eram os poderosos, e Câmara dos Comuns eram aquelas camadas mais populares e também os burgueses. E lembrem-se que nós já estudamos isso, havia uma rixa entre nobreza e burguesia, porque a nobreza, ela tinha privilégios, a nobreza, ela tinha isenção de impostos, ela não pagava impostos, ela conseguia concessão de terras, as terras mais cultiváveis, as terras mais férteis, enquanto os burgueses não tinham isso porque não tinham títulos, né? Porém, eles eram detentores de capital. E essa camada, a Câmara dos Comuns, tinha esse líder representativo, volto a dizer, não se esqueçam, Oliver Cromwell, ok? O iluminismo está surgindo nesse contexto, pessoal. Não se esqueçam dos ideais iluministas, principalmente liberdade, né? Fraternidade, igualdade, que foi um ideal da Revolução Francesa que vai acontecer posteriormente, mas que tem o fundo aí totalmente iluminista. A Câmara dos Comuns, né, essa segunda parte da Câmara dos Comuns, que foi fechada no parlamento, ela tem apoio das camadas populares. Por que ela tem apoio das camadas populares? Essas camadas estavam descontentes com a maneira com que elas vinham sendo tratadas, né? E com esse absolutismo da dinastia Stuart, tá? Então aqui, pessoal, começa uma guerra civil, lá em 1641 até 1649. E aí é onde o professor entra aqui, ó, na primeira revolução que eu coloquei no bate-papo para vocês. Para quem entrou depois, eu vou repostar aqui no bate-papo, ok? Então, em 1641 até 1649, nós começamos com a Revolução Puritana, tá? Já anotem aí. 1641 a 1649, Revolução Puritana. Quem vai combater dentro dessa Revolução Puritana? De um lado, você vai ter a nobreza, que era super favorecida pela monarquia, né? E de outro lado, você vai ter a burguesia. Ou seja, do lado da nobreza, você tem aquela Câmara dos Lordes, você tem aí os cavaleiros, a nobreza anglicana. E do outro lado, você tem a burguesia, que é a Câmara dos Comuns. Ou seja, você tem os burgueses e você tem ali o apoio também das camadas populares, que estavam descontentes. Os burgueses, a Câmara dos Comuns, vencem essa guerra puritana. Certo, pessoal? Então é muito importante a gente compreender o porquê também. Essa camada comum, ela era muito expressiva, né? E ela estava extremamente descontente com a maneira que elas vinham sendo tratadas. Elas estavam esquecidas dentro da sociedade. Quem importava para a sociedade? O nobre, né? A camada comum não, ela servia para trabalhar, pagar impostos
e dar sustentação à sociedade. Diferente de hoje, né? Os nossos políticos estão bastante preocupados com a gente, né? Então, assim, vale a pena a gente fazer uma analogia histórica e perceber que às vezes os períodos históricos só mudam, né? Mas os interesses permanecem o mesmo. Você tem lá o alto parlamento, será que de fato estão em busca do melhor para o povo, né? Mas enfim, vamos trazer de volta para cá. Então, nós tivemos aí a Revolução Puritana, que foi a briga entre nobreza e burguesia, ou seja, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Os burgueses vencem, então, com o apoio do povo. Nesse contexto aqui da Guerra Civil, dessa Revolução Puritana, Carlos I, que foi o sucessor de Jaime I, ele é decapitado, tá? Então, ali, ele morre. E isso, pessoal, é um fator muito importante, tá? Porque aqui você tinha a igreja extremamente alinhada com as monarquias, né? Com essas linhagens reais. E você tinha a ideia do direito divino, ou seja, o rei tem um direito divino vindo de Deus. Então, o rei estar no poder, o rei estar no trono é vontade de Deus. Com a morte de Carlos I, né? Com a decapitação dele, o que acontece? Essa teoria, ela também cai por terra, essa teoria do direito divino, né? E eles passam ao quê? A instaurar uma república inglesa. Não tem essa questão de teoria do direito divino. Não, nós vamos discutir isso em sociedade, não é Deus que vai vir aqui falar para nós quem é que vai governar a gente ou não, tá? Então isso aí é muito importante. Olha só, pessoal, outro fator muito importante, tá? Quem foi um grande revolucionário que enfrentou aí essa revolução puritana? Oliver Cromwell. Lembra que o professor falou para vocês que ele era o líder da Câmara dos Comuns? Ele representava esse povo? Esse nome vai reaparecer aqui. Então, lá em 1649 a 1658, nós vamos começar a segunda parte disso aí que o professor postou para vocês, que é a República Oliver Cromwell, ok? Então, esse cara, ele realiza essa revolução puritana e depois disso, já que eles derrubaram a monarquia, quem assume o poder, então, da Inglaterra? Ele. E ele vai fazer ali uma parceria, né, com os burgueses. Só que ele vai começar a se esquecer daquela camada dos comuns novamente. Prometeu para aquele povo que iria ajudá-los, mas não foi bem assim que aconteceu. Acabou deixando eles de lado, tá? Lá em 1650, Oliver ele faz um tratado de navegação. Anotem isso daí. Em 1650, ele assina um tratado de navegação. Oliver Cromwell assina um tratado de navegação. O que esse tratado de navegação ele quer dizer para nós? Por que é tão importante nós estudarmos esse tratado de navegação? Ele significa o quê? Um monopólio no comércio marítimo mundial com a Inglaterra. Ou seja, somente a Marinha Britânica faria comércio de relação com a América e também entre a Europa. Ele monopolizou esse comércio. Apenas a Marinha Britânica tinha o direito de fazer o comércio marítimo. Gente, vocês estão entendendo no que isso vai influenciar lá na frente? Depois nós vamos ter Revolução Industrial, algumas aulas para frente. Aí a gente fala assim, nossa, mas por que a Inglaterra conseguiu tanto acúmulo de capitais? Por que a Inglaterra tinha dinheiro para investir nas indústrias? Olha tudo que nós estamos passando aqui no contexto da Inglaterra. Olha lá, desde Elizabeth I, que consolidou a marinha, né? Que investiu no comércio marítimo, que investiu na pirataria, que não era nem chamada de comércio, né? Então, hoje a Marinha Britânica é uma das melhores. Então, desde a linhagem Tudor com Elizabeth I, as coisas já vêm mostrando-se diferentes ali na Inglaterra, né? Com acúmulo de capital, com mercantilismo crescente, a partir de Elizabeth I. Então, nesse tratado de navegação de 1650 de Oliver Cromwell, ele faz o quê? O comércio é nosso, qualquer pessoa que quiser comercializar com a Europa vai ter que passar por nós, ou seja, vai gerar renda para a gente. A Holanda, que também tinha esse comércio, né, esse tipo de comércio, assim como o comércio britânico, vai ficar descontente, né? Então aí eles vão batalhar por esse comércio. Holanda e Inglaterra. E aí, pessoal, nós vamos ter aí mais um conflito, que é a Guerra Anglo-Holandesa, né? Da Inglaterra
com a Holanda. Inglaterra vai vencer, obviamente, tá? Então aí Holanda perde. Com essa guerra que aconteceu, com esse enfrentamento que aconteceu, vai se fortalecer mais ainda essa marinha, né, inglesa, que hoje basicamente é considerada uma das melhores do mundo. Eles vão começar a avançar em acúmulo de capital, então eles vão crescer no seu comércio, eles vão começar a comercializar, e qualquer pessoa que precisasse de produtos teria que passar pela Marinha Britânica, né? Então, isso fortaleceu mais ainda o seu poder de capital. Então, acontece ali um monopólio. A consequência disso, pessoal, é um poder do comércio nas mãos da Inglaterra. Por isso, com esse comércio fortalecido, né, o comércio marítimo, essa burguesia que venceu lá na Guerra Puritana, ela vai ficar altamente poderosa, economicamente falando, e ela vai ter recursos para investir nas suas indústrias mais para frente. Oliver Cromwell, ele falece lá no ano de 1658, e aí o seu filho, Richard Cromwell, assume o poder. Só que ele não tinha a mesma jogada política do pai, e ele é derrubado, né? Então, o que acontece? O parlamento, que voltou aí a existir, ele decide voltar com a monarquia, porém não é qualquer tipo de monarquia. E aqui nós já estamos entrando no terceiro ponto do que o professor postou aí no bate-papo para vocês, que é a restauração da dinastia Stuart. Então, olha só, Oliver Cromwell morre lá em 1658, seu filho assume, mas não tem capacidade política de governar, de administrar, é derrubado, e o parlamento decide voltar então com a monarquia, e volta a dinastia Stuart com Carlos II, tá? Carlos II, ele vai governar dentro de um período. Que período é esse, professor? 1660 a 1685, tá? 1660 a 1685. E ele tentou impor o catolicismo. Olha que é muito importante isso aqui a gente entender, hein, galera? Nós tínhamos tudo protestante antes, né? Carlos II é católico. E ele vai fazer um pacto nada mais nada menos com quem? Luís XIV, rei da França. Leroy, o rei Sol. E ele dizia, o Estado sou eu. Foi o rei mais imponente, né? Que ele foi uma influência para toda a Europa e também para o mundo. Por exemplo, os talheres que nós usamos hoje, né? É uma influência totalmente de Luís XIV. Toda a questão de etiqueta, a mesa, protocolos, a mesa, tudo isso foi originado ali no período também do reinado de Luís XIV, porque ele queria ser uma referência para o mundo. Um dia nós podemos fazer uma aula aí sobre Luís XIV. Bom, volta então a dinastia Stuart com Carlos II, católico, que fez pacto com Luís XIV, e ele faz o Tratado de Dover, né? Tratado de Dover. O que significa isso? Esse Tratado de Dover foi uma aliança católica entre a Inglaterra e a França contra qualquer revolta. Ou seja, se qualquer invasor, se qualquer rebelião tentar nos destruir no nosso projeto de restauração na dinastia aqui na Inglaterra, a França vai dar apoio. E se a França também precisar de apoio, nós ingleses daremos esse apoio. Então, esse foi o Tratado de Dover, certo? Aí, pessoal, nós vamos ter também nesse cenário James II, tá? Que foi casado com uma protestante. Então, nós temos Carlos II, depois nós temos aí James II. Ele foi casado com uma protestante, mas só teve 2 filhas. Ele não teve filho, né? E aí ele tenta se separar dessa sua mulher protestante para casar então com uma católica, porque havia esse pacto aí com a igreja, e assim ele poder dar um herdeiro ao seu trono. Porém, a sua filha nesse contexto, ela se casa, né? E ela tem um filho homem. E o parlamento estava descontente aí com essa ideia de que surgiu um novo herdeiro que daria continuação, né? Continuidade, aliás, a esse trono, né, da filha de James. Então, o parlamento e o governo, eles fazem uma jogada política para, então, serem destituídos do poder, né, para que, então, essa monarquia, ela saia
para que essa dinastia Stuart ela saia do poder novamente. Com quem o parlamento vai fazer uma aliança? Vai fazer uma aliança com o governo holandês, com o governo de Guilherme de Orange, protestante. Olha só, mais uma vez. Você tem ali James II, que teve só 2 filhas, tá? Ele não teve filho homem, e ainda era muito importante a representatividade do homem. A sua filha se casa e ela tem ali um herdeiro, homem. Só que eles não querem mais. Esse parlamento está descontente com essa dinastia, com a maneira que ele tem comandado. O parlamento, então, ele dá um golpe, né, no governo de James II. Ele faz uma aliança com o governo holandês, que tinha o seu rei ali, Guilherme de Orange, protestante. Para quê? Para destruir a dinastia Stuart, certo, pessoal? E aí, em 1688, nós entramos na quarta parte do que o professor colocou para vocês, que é a Revolução Gloriosa, tá? O que foi a Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa foi uma aliança entre o parlamento e a Holanda com o rei Guilherme de Orange. Só que não volta uma monarquia absolutista como antes. Ah, professor, então voltou essa história cíclica? Por que eles derrubaram a dinastia Stuart para colocar agora o rei Guilherme de Orange, sendo que é monarquia do mesmo jeito? A diferença é que o rei Guilherme, ele assina o Bill of Rights, né? Eu coloquei lá no texto para vocês. O que foi esse Bill of Rights? É uma declaração que estabelece o quê? Que o parlamento sempre terá as atitudes e o governo nas mãos. Ou seja, o rei não vai fazer nada sem o parlamento. É o parlamento quem governa, tá? O rei, ele apenas vai ser ali consultado. E essa é a Constituição que a Inglaterra, inclusive, segue até hoje, tá, pessoal? E com isso, a Inglaterra seguiu o modelo no qual ele tem até hoje. Então, você tem ali a família real, que possui as suas negociações, que faz, né, as suas atividades, porém, o poder central, ele está nas mãos do parlamento. E isso se deu lá em 1688, com a Revolução Gloriosa, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma retrospectiva. Quando nós falamos de Revolução Inglesa, nós falamos de várias revoluções que aconteceram dentro da Inglaterra. Revolução Puritana, que foi a revolução de 2 classes aí diferentes, de 2 camadas. Em um lado você tinha nobreza, em um outro lado você tinha burguesia, que eram as 2 camadas dentro do parlamento. Depois você tem Oliver Cromwell, que assume o poder, né? Ele que vence do lado dos burgueses, dessa segunda classe do parlamento. Você volta com a monarquia Stuart, eles ficam descontentes com a maneira que isso vinha sendo conduzindo. O parlamento derruba essa monarquia, faz um pacto de aliança com o rei da Holanda, rei Guilherme. Acontece a Revolução Gloriosa de 1688 e com isso o parlamento diz que o poder sempre de decidir estará nas nossas mãos. A família real será apenas consultada, né? Ele terá participação parlamentar, mas não será supremo. E com isso, então, nós tivemos a Revolução Inglesa. Certo, pessoal?